Amém, graça e a paz. Gente, é um grande prazer poder estar aqui com vocês, somando, crescendo com essa família Lagoinha Sorocaba, né? É um desafio que eu e o Denis pegamos para valer mesmo, né? Meu sotaquezinho aí, vocês vão acostumar com ele ou eu vou pegar o sotaque de vocês. Vamos ver aí daqui a um tempo, né, como que vai ser. Espero que eu continue, porque imagino o meu sotaque com o de vocês, a mistura que vai dar. Não vai ficar bom, não. Melhor ficar só com o meu mesmo, né? Então, assim, realmente é um grande prazer poder estar compartilhando com vocês a palavra de Deus. Eu e Denis vivemos para isso, vivemos para o reino, né? E Deus trouxe uma palavra no meu coração hoje. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cumprir o verdadeiro propósito. Eu e Denis tem vivido isso. E esse novo tempo, tem trago para nós assim umas experiências incríveis sobre o propósito de vida, né? Porque eu até brinco que às vezes as pessoas olham para mim e falam assim: poxa, quem é que é essa pastora de 12 anos aí, gente? Né? E eu falo assim: glória a Deus por isso, porque quando eu tiver 50 vai achar que eu tenho 20, 15, né? Mas a gente tem vivido coisas extraordinárias com o Senhor, temos vivido assim desde criança mesmo, a gente tem vivido experiências lindas. Deus nos uniu, né? Eu sempre falo que Deus não une pessoas, Ele une propósitos, né? E nos uniu para fazer com que o reino cresça. E esse sempre foi o nosso lema: fazer com que o reino cresça. E nós estamos aqui em Sorocaba por um propósito maior, né? E para fazer com que o reino cresça, sim. Só que nós não podemos andar sozinhos, né? Nós temos vocês, uma família que hoje é a nossa família mesmo, porque a gente não tem ninguém da nossa família aqui, e vocês é a nossa família. Então, Deus tem falado muito em nossos corações sobre cumprir o verdadeiro propósito. Porque quando a gente fala de propósito, muitas vezes a gente pensa: qual que é o meu propósito de vida? Para que eu nasci? Qual que é o meu chamado? Tenho certeza que muitos de vocês já devem ter pensado isso, já devem ter se questionado isso. Alguns já devem ter encontrado o seu propósito, alguns já devem ter identificado o seu chamado. Alguns não sabem nem o porquê nasceu. Isso porque eu já fui assim, já me questionei tanto. Enquanto eu me questionei, a gente fica o quê? Perdidos, né? Nessas perguntas, em vez da gente encontrar e buscar aquilo realmente, a gente fica perdido. E quando a gente fica perdido, gente, a gente se torna uma pessoa religiosa. Estamos falando aqui para pessoas que já conhecem a Cristo, a maioria, né? E quem está conhecendo também sabe que a religiosidade mata. E quando a gente não sabe por que a gente nasceu, a gente não vive o verdadeiro propósito de Deus. A gente não consegue ouvir a voz de Deus. A gente não consegue ter intimidade com o Senhor. A gente não consegue fazer com que Ele se revele a nós todos os dias. Então isso dificulta a gente cumprir o nosso propósito de vida. Será que todos nós temos o mesmo propósito? Às vezes as pessoas ficam com essa interrogação também, né? Mas o meu propósito é diferente do seu. O seu é diferente da sua esposa. Mas será? Ou será que o propósito para todos nós é igual? Então nós vamos saber isso hoje. Porque para entender o reino de Deus, sabe o que a gente precisa? A gente precisa criar uma identidade. E uma identidade em Cristo. Porque muitos falam assim: quando eu morrer, eu vou viver o reino. Gente, o reino está estabelecido aqui. Nós já estamos vivendo o reino de Deus. Nós somos as colunas de Deus aqui. Nós somos os embaixadores dele aqui. E o reino já existe, nós já estamos vivendo ele. Só que quem não tem a identidade de Cristo não vive esse reino. Não tem esse prazer de viver o reino. Sabe por quê? Porque quando a gente não tem uma identidade formada, nós nos tornamos pessoas perdidas. E pessoas perdidas não sabem o que faz, não sabem o que quer. E quando não sabe o que faz, como que vai cumprir um propósito sendo que ele não sabe qual que é? Então nós precisamos primeiro encontrar a nossa identidade em Cristo. Para a gente não se perder no meio do caminho. E assim, para a gente abrir o nosso coração para a mensagem hoje, eu quero abrir com uma frase que assim, mexe muito comigo quando eu leio essa frase. E é para a gente poder refletir nos nossos valores. É do Charles Spurgeon. Ele fala assim: quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos do mundo nós cobiçaremos. É forte, gente. Porque quanto mais do céu existe em mim, menos do mundo eu quero.
menos das coisas da terra eu quero. Por quê? Porque o céu, ele existe em mim, o céu está aqui, estabelecido aqui. E quanto mais nós buscamos o céu, buscamos a face de Deus, menos a gente quer viver esse mundinho que não traz nada pra gente. Só que nós somos terrenos demais. Eu estava comentando com várias pessoas aqui, eu não lembro, eu falo tanto, né, gente, que eu não lembro o que eu estava falando. Quando a gente fala em viver o reino, a gente fica assim, poxa, Bruna, mas eu sou um ser tão terreno, tão ruim, com a natureza pecaminosa, mas Deus te escolheu. Nós nascemos mesmo com a natureza pecaminosa. Nós somos ruins. Eu fico vendo meu filho, gente, eu falo que a aprovação, assim, a prova de que existe o fruto do Espírito Santo é você ter um filho. Porque ele te testa todos os gominhos desse fruto. Todos. Quem tem filho, principalmente na idade do meu, sabe muito bem o que eu estou falando, né? Então, assim, ele não nasce sabendo fazer carinho. Ele não nasceu sabendo fazer carinho. Eu ensinei ele. Faz carinho em mim, filho, assim com a mãozinha. Mas bater, ele nasceu batendo. Deu para entender porque nós já nascemos ruins? Você já viu uma criança de 3 anos pegando o carrinho do outro e escondendo assim, gente? Quem é do Kids aí? Porque ele já tem isso dentro dele. O ser humano já tem isso dentro dele. Então, só que nós temos que saber que Deus, ele nos escolheu. E nós tivemos o quê? Uma renovação de mente. E quando nós temos uma renovação de mente, a gente consegue ver o reino de outra forma. A gente consegue ver o mundo lá fora de outra forma. E nós conseguimos viver esse reino sim. Cristo veio para mostrar para a gente que tem como viver aqui sim. De uma forma humana, vivendo o reino. Ele mostrou pra gente isso. E ele é o maior exemplo pra gente, né? Então, essa frase é pra gente refletir os nossos valores, os nossos princípios. Se verdadeiramente a gente vive o reino. E se verdadeiramente nós sabemos qual que é o nosso propósito. Então, quando a gente fala de propósito, a gente pensa muito em nós, né? A palavra propósito, a gente pensa no nosso futuro, no que a gente vai fazer, o que a gente vai planejar, né? Tal. A gente pensa muito o quê? Eu. Na verdade, né, se bobear 90% dos nossos pensamentos, é isso, é pensar na gente. Porque a gente precisa ser feliz. Nós precisamos ter uma família. Nós precisamos. O outro precisa, mas eu preciso mais do que ele. Nossa, mas fulano estava triste. Não, mas você tem que ver o que eu passei ontem. Você não quer saber se a pessoa está triste. Nossa, menina, você ficou sabendo que eu vou lá visitar a fulana porque ela não está mal de cama. Ah, mas ontem eu estava passando mal também, ninguém me visitou. Esse é o pensamento do ser humano, gente. Esse é o pensamento do ser humano e nós precisamos mudar isso. Nós precisamos ser diferentes. Eu já ouvi muitas pessoas falar comigo assim: Bruna, você não vai mudar o mundo sozinha. Eu falo, tudo bem, eu sei disso. Eu não vou mudar o mundo sozinho. Mas se eu conseguir mudar quem está ao meu redor, já está bom. Se eu conseguir refletir a face de Cristo para uma pessoa que está perto de mim, já está bom, porque uma pessoa vale mais do que 1000. Entende? Nós precisamos ter esse amor, essa convicção do nosso propósito de vida para que a gente consiga viver verdadeiramente aquilo que Deus quer. Então, quando nós pensamos em nós, eu vejo a vida, gente, como um jogo cheio de fases. E a gente tem a fase ali da criança, da adolescência, de todas as fases. E todo dia a gente está aprendendo fases novas que não existiam. Não é verdade? Só que o ser humano, ele segue o jogo muito à risca. Porque ele quer vencer o jogo. Ele quer pular de fase. Ele não olha para os jogadores que estão ao redor dele. Ele destrói tudo que está na frente dele para ele passar aquela fase. Então ele quer passar aquela fase. Quando a gente está jogando um joguinho, a gente quer passar aquela fase para quê? Para nos satisfazer, não é? Essa é a vida. Essa é a nossa vida. Se a gente acha que não, a minha vida não é assim, então, parabéns, irmão. No final do culto eu quero conversar com você, que eu quero aprender com você como que faz isso. Porque isso é da gente. Esses dias o Denis tá... gente, o Denis tem um joguinho no celular dele, que eu nem sei pra quê, porque ele não tem tempo pra nada, né? Aí diz ele que foi um tempo que ele ficou na chácara lá, ele ficou eu e o Thomas em Minas, ele aqui, às vezes ele jogava.
Aí eu falei, deixa eu jogar esse joguinho aí, joguinho inteligente, tá? Aquele joguinho lá que eu custei a saber o que era, mas depois eu aprendi. E aí eu fui jogando, né? Aí o recorde dele tava 211 mil e pouquinho. Aí eu falei, isso aqui, vou passar ele rapidinho. Gente, eu não passei, deu 20 mil. Só que aí, quando tava 20 mil, eu não tinha visto que era 211. Eu achei que era 21. E eu tô assim, eu vou passar. Tipo assim, a minha satisfação, a minha alegria de passar o recorde dele. Gente, vocês não tinham noção. Isso, olha a vergonha. Olha a vergonha que eu tô contando aqui pra vocês. Quando eu falei, olha aqui, amor, tô quase passando seu recorde. Ele olhou, amor, eu fiz 211 mil, não é 21. Aí eu falei, obrigado. Falei, nunca mais quero jogar esse jogo. Entendeu? Porque eu não vou passar ele mesmo. Então, a minha intenção do meu coração não era jogar o jogo e achar legal e a inteligência para eu poder estar ali, fazendo o meu cérebro trabalhar. A intenção do meu coração era passar ele. E olha para você ver que coisa pequenininha e boba. Eu estou dando um exemplo bobo aqui para a gente entender a grandeza disso quando a gente leva isso para uma coisa maior. Eu tenho certeza que ele fez esse recorde porque ele estava realmente concentrado em fazer o jogo funcionar. E a gente tem que fazer o jogo funcionar. Nós temos que fazer a nossa vida funcionar. O propósito que Deus tem na nossa vida tem que funcionar. Porque de nada vale a pena se você está vivendo uma vida que não vai te levar a nada. Que não vai te levar a nada. Então nós precisamos fazer com que a água viva esteja em nós. Porque quando nós somos uma pessoa religiosa, o que acontece? Nós nos tornamos pessoas secas. Pessoas vazias, que não tem água viva, não tem água que mata a sede, que vai levar religião e não vai levar a vida de Deus. Nós precisamos levar a vida de Deus. O ar que nós respiramos é o ar do próprio Deus. Ele soprou nas nossas narinas. Ele soprou. Vocês já pensaram nisso? Que o ar que você respira é o ar que Ele soprou em você? É o ar do próprio Deus? Ele te deu esse ar para fazer a sua vida valer a pena. Você tem que deixar um legado aqui. Você tem que fazer enquanto você consegue. Você tem que fazer valer a pena. Então, que você seja essa pessoa, com esse pensamento, com vida dentro de você. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Gente, o nosso propósito não é um propósito de satisfazer as nossas vontades aqui. Não estou falando também, viu, gente, que a gente não pode ser feliz, que a gente não pode rir, que a gente não pode, usufruir daquilo que Deus tem nos dado. Isso aí é promessa de Deus para a nossa vida. Isso é óbvio que nós vamos viver isso. Mas o propósito de vida nosso não é propósito de nos satisfazer, é um propósito de redenção. A palavra redenção, o significado dessa palavra redenção, quando a gente fala na teologia, ela é realmente Jesus, ele se entregou por nós, ele morreu por nós, ele se rendeu por nós. E aí a gente fica pensando, cara, Jesus fez isso, beleza, muito legal, ele é um herói, sim, ele é um herói. Tá, e aí? O que mais? Essa palavra significa o que mais para vocês? Além de Jesus ter se rendido por nós, ele é o resgate, ele nos resgatou ali da morte. O que mais? No sentido figurado é proteção, é auxílio, salvação. Isso é a palavra redenção. E o nosso propósito, gente, é de redenção. Não só para a gente, como para o povo de Deus. Jesus cumpriu o propósito de redenção dele. Ele foi lá, ele viveu, ele fez tudo que ele tinha que fazer, ele morreu por nós e ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida. Ele não morreu para que nós tivéssemos vida apenas. Ele trouxe vida através da vida dele, da ressurreição. Muitos acham que ele trouxe vida na hora que ele morreu. Não, Jesus morreu por nós e ali na morte, ele ressuscitou junto com a gente. Isso é lindo, gente. Isso é lindo. Pensa só, ele morreu, nós já estávamos mortos, porque se ele não tivesse morrido por nós, não tivesse ressuscitado com a gente, nós não estaríamos aqui. A ressurreição dele que foi o up. Qual dos heróis, de todos os deuses que você já ouviu falar que ressuscitou? Qual? É só o nosso Deus.
É só Ele que morreu numa cruz por você, que derramou um sangue por você e está vivo hoje. É só Ele que você vai encontrar e vai ver Ele face a face. Vocês têm noção da grandeza disso? Vocês têm noção da grandeza disso? De você um dia conseguir olhar nos olhos de Jesus e poder ser grato por Ele, por tudo que Ele te deu, por tudo que Ele fez por você? Mas tem coisa mais gratificante do que uma pessoa estar suicidando e chegar para você e falar assim: cara, eu não entreguei minha vida, eu não desfiz da minha vida, porque Deus usou você para me resgatar. Tem coisa mais linda do que isso? Eu tinha uma amiga que na época da adolescência minha mãe falou: você não vai andar com ela mais. Ela conta esse testemunho em todos os lugares que ela vai. E ela se prostituía e ela se drogava. E a minha mãe falou: não, Bruna, ela não é sua amiga, você não pode andar com ela. Eu falei: mas ela é minha amiga, independente do que ela faça. Mas adolescente, minha mãe não deixava. Muitos anos depois, eu procurei ela por todos os cantos. E eu falei: meu Deus, essa menina deve ter morrido, porque eu não tenho mais nenhuma notícia dela. E eu encontrei a irmã dela uma vez na padaria e falei: eu quero falar com ela, como que ela tá? Resumindo, ela falou que ela estava muito mal e tentou suicídio várias vezes e que ela não falava com ninguém. E eu pedi o telefone dessa menina e eu liguei para ela, ela não me atendeu, mandei uma mensagem falando que era eu e na hora ela me respondeu. E isso foi um processo de meses. Várias vezes Deus tocava no meu coração e falava: liga para ela agora. Não importava a hora, eu ligava. E todas as vezes que eu ligava, ela estava chorando por algum motivo. E eu orava por ela, eu conversava com ela, tá? E aí essa menina foi resgatada, hoje está na presença do Senhor, era estéril, teve filho, casou com um pastor, e que tinha o mesmo passado que o dela, e os dois têm passado altos e baixos, como todo mundo, mas tá aí, firme e forte. E por que eu estou contando essa história? Porque um dia, eu estava muito desanimada, gente. Muito desanimada, porque a gente oscila os nossos sentimentos, as nossas emoções. Mas quando a gente está focado na cruz, Deus fala assim: ei, olha para mim. Olha para baixo não, olha para mim. E chama a Luana para vir dar o testemunho dela na célula. Eu nunca tinha ouvido o testemunho por ela. Eu dou o testemunho dela para as pessoas. E ela já foi para o Rio, foi para vários lugares dar o testemunho e eu nunca tinha ouvido. Eu falei: mas, oh Deus, a Luana, eu nem sei onde que ela está direito, eu não sei, é a Luana. Procurei tudo, achei o telefone, ela no Instagram, chamei ela. E aí ela foi dar o testemunho na nossa cela. Pensa uma menina que só ficava chorando na cela inteira. Era eu. Ela contou tudo que eu tinha feito por ela que eu não sabia. Porque eu achei que orar, fazer essas coisas, era uma coisa para mim super natural. Mas eu não sabia a importância real do que eu estava fazendo por ela. Eu só tinha um coração naquilo de ver ela resgatada. O resto... eu dei o meu emprego para ela, gente. Eu pedi demissão da empresa e coloquei ela lá no meu lugar para ela trabalhar, porque ela não tinha emprego. Mas eu fiz isso, não foi para contar isso para vocês hoje. Foi porque eu quis. Eu falei: gente, eu preciso ajudá-la. Eu preciso. E aí, no final do testemunho, ela falou assim... e teve um dia que ela me ligou. Eu estava do 13º andar, se eu não me engano, de um prédio para pular. E o meu celular tocou e eu olhei: Bruna. E eu só desci da janela porque era ela. Não foi eu. Foi o Espírito Santo de Deus que convenceu ela. E ela atendeu o telefone em prantos. E ela não me contou isso, gente. Eu fui saber isso no testemunho. E ela falou que só não tirou a vida dela porque eu liguei para ela naquele momento. Tem coisa mais gratificante do que eu olhar no olho dela hoje, ver a filha dela hoje de 6 anos... e saber que foi porque uma atitude, porque eu deixei ser usada por Deus, porque eu estava ali na hora, no propósito, falando com Deus: eis-me aqui, usa-me, Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Não tem coisa mais linda do que isso, gente. Viver o reino é viver dessa forma, com o pensamento em amor. E para a gente ser instrumento de Deus, tem algumas coisas que eu quero falar com vocês aqui rapidamente. A primeira coisa, a gente precisa ter convicção que nós não nascemos para ser servidos. Nós nascemos para servir. É a primeira coisa que uma pessoa que quer viver o reino de Deus tem que saber. Tem que saber isso por quê? Porque lá em Mateus 20, 28 fala que bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para
para dar a sua vida em resgate de muitos. Servir é fácil, né, gente? Agora, dar a vida para resgate de muitos não é para qualquer um, não. Eu falo isso porque eu fui a primeira pessoa que ouvi essa palavra. Porque os pregadores é o primeiro a ouvir a palavra, a levar as lenhadas, a levar os carinhos de Deus. É a primeira vez. Toda vez que eu vou fazer uma pregação, eu choro o dia inteiro, porque eu lendo e estudando, Deus fala comigo tremendamente. Então, ele veio para servir e veio para entregar a sua vida por muitos. A parte B do versículo ninguém quer. Ninguém quer. Porque quando a gente fala de entregar a vida, né, às vezes a gente fala assim, poxa, eu vou ter que morrer por alguém? Jesus morreu, então tá bom, vou entrar no carro, na frente do carro e vou morrer por alguém. Não, gente, a gente não está falando de morte física, gente. A gente está falando de você se importar mais com os outros do que com você. Com a convicção de que Deus cuida de você. Nós precisamos entender isso. A gente tem que parar de ser pessoas egocêntricas, de pensar só na gente. A gente precisa pensar no próximo o tempo todo. Isso é viver o reino. Jesus viveu o reino aqui na terra enquanto ele era humano. 100% Deus, 100% humano. Ele viveu o reino aqui e me mostra uma vez na Bíblia que ele se preocupou com ele. Me mostra uma passagem na Bíblia que ele se preocupou com ele, que ele olhou para o umbigo dele e falou, agora eu vou cuidar de mim porque esse povo não me quer. Eu preciso saber onde está esse versículo aí, porque eu desconheço. Eu desconheço. E servir, às vezes a gente acha que servir é só vir aqui, limpar as cadeiras, lavar o banheiro. Isso faz parte, gente. Isso faz parte de servir, sim. Servir é muito mais além disso. Servir pessoas é muito mais além do que servir um templo. Servir pessoas é muito mais do que servir um templo. E às vezes a gente faz isso e acha que está ótimo. Já ganhei minha coroa. Já passei o telefone do pastor para aquela moça que estava chorando. Por que você não orou por ela? Já lavei o banheiro, né? Nossa, lavar banheiro de igreja, ninguém merece. Esse aí é o mais difícil que tem, lavar banheiro da igreja. Nossa, se fosse, estava fácil, né? A coroa de espinho, então, não é nada. Pensa. Servir é muito mais além do que isso. A segunda coisa é que a gente precisa parar de olhar para nós e olhar para as pessoas. Tive uma experiência na minha gravidez, assim, várias incríveis, porque quando a gente se torna mãe é uma coisa que a gente vê o sobrenatural sendo feito em você. E eu estudei, fiquei pesquisando muito, eu adoro ler, e fiquei pesquisando, e eu descobri que o que mais me chamou a atenção é que quando o neném é formado, ele está sendo formado, a pele dele é transparente. Pensa. E com os desenhos ilustrativos, a gente consegue ver os órgãos sendo formados. Que loucura. É uma loucura. E sabe o que Deus falou comigo? Quando eu estava lendo essa reportagenzinha lá? É assim que eu quero que você olhe para as pessoas. Eu quero que você olhe só o que ela tem por dentro. Porque a gente olha muito a capa da pessoa. A gente julga a pessoa que a gente nunca viu pelo que ela está vestindo. A gente julga uma pessoa que às vezes está com uma roupa toda indecente. E a gente, principalmente a gente mulheres, nossa, você viu a roupa? Gente, você sabe o que aquela pessoa passou na infância? Você sabe por que ela está usando aquela roupa? Você sabe se ela tem autoestima baixa e ela precisa usar aquela roupa para... Não estou justificando nada. Eu só estou falando da forma que a gente tem que olhar as pessoas. Por dentro. Por dentro. De como ela é por dentro. E o mais lindo de tudo é que o primeiro órgão a ser criado por Deus é o coração. Até nisso Deus usou o amor primeiro. E isso assim, eu chorava. Grávida chora, né? Boba. Eu chorava e eu falava, Deus, o Senhor é lindo. É isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente veja as pessoas por dentro, que a gente use o nosso coração, que a gente ame de verdade. Porque Deus, ele é o próprio amor. Se a gente não ama, a gente não tem Deus. E se amar o próximo como a nós mesmos, é tão, assim, pra gente falar, é tão fácil, mas viver é tão difícil. E a gente precisa amar o próximo como nós mesmos. Se nós amássemos os próximos como nós nos amamos, cara, nossa, era pra gente ter
assim, ó, milhões de discípulos atrás de nós, porque o tanto que a gente se ama, o tanto que a gente quer as coisas pra gente, imagina um monte de gente que a gente já tá amando de verdade. De verdade. E eu penso assim, o coração do bebê, quando a gente ouve a primeira vez, é uma coisa louca, né? Que a gente tá ouvindo ali, batendo aquele coração, e a gente fica, meu Deus, é meu filho, é o coraçãozinho dele, ele tá gritando agora ali. E eu tô falando assim, é o coração do meu filho, é o coração do meu filho batendo. Agora, uma coisa muito forte. Quantos corações estão parando de bater do seu lado? E às vezes a gente não está vendo porque a gente está muito preocupado com o nosso umbigo, que o nosso umbigo foi feito bem depois, bem na capa. Corações param de bater todos os dias, gente. Existe uma estatística de um suicídio a cada 45 minutos. Lá em Minas eu atendia gente direto com esse problema. E ainda atendo aqui no celular ainda. Um suicídio a cada 45 minutos. Corações parando de bater. E o que nós temos feito com isso? O que nós temos feito? Do nosso lado. É do nosso lado. A gente não precisa ter intimidade com a pessoa que está do seu lado. Quando eu ouvi o coração do meu filho bater, eu já amava ele antes dele se formar, antes dele ser um ser humano, porque o coraçãozinho bate, ele está pequenininho, você não consegue ver nada. Por quê? Porque tem uma ligação de sangue, eu e ele. É um pacto, é uma ligação minha com ele de sangue. É um amor que é maior que o mundo e eu não conheço ele. E sabe o que eu tenho para falar para vocês? Que esse irmão que está do seu lado, às vezes você acha que você não conhece ele, você não tem intimidade com ele para amar ele desse tanto, sabe? Mas Jesus derramou um sangue naquela cruz e te ligou a esse irmão de uma forma sobrenatural, que o amor, ele vem e brota dentro de você, se você realmente viver o reino. Esse sangue te ligou às pessoas que estão ao seu redor. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês aqui. O primeiro dia que eu vim aqui nessa igreja, estava tendo um café ali para os voluntários. Eu vou me abrir isso aqui para vocês. Nós ainda não tínhamos decidido se íamos ficar aqui ou não. Nós íamos conhecer a igreja. Mas nós já tínhamos certeza disso. Deus já tinha dado as respostas para a gente. Mas a decisão mesmo seria depois que a gente viesse aqui conhecer a igreja. Para ter aquele martelo, né? Pum! Agora é. Mas nós já tínhamos convicção do propósito. Só que quando o pastor Eduardo falou com a gente ali no cantinho ali, e aí? Gostou da igreja? Vão ficar? A gente, sim, pastor. E aí ele apresentou a gente para vocês aqui, quem estava aqui. O amor que eu senti por vocês, pela igreja, foi uma coisa tão grande, como se eu já conhecesse vocês há 1000 anos. E foi o amor que eu senti quando eu ouvi o coração do meu filho bater. Eu vi o olhinho de cada um brilhando, como se fossem pessoas assim, procurando um pai e uma mãe, entende? Que eles não tinham, como órfãos, e que falou, poxa, meu pai e minha mãe aqui, nós estamos aqui, nós vamos crescer. E o olhinho de vocês brilhava, e eu só conseguia ver o brilho do olho de vocês. Isso é um propósito redentor. Eu estou abrindo mão, nós estamos abrindo mão de satisfazer a nossa vontade, para resgatar muitos aqui, para estar aqui com vocês, viver nesse tempo novo. E isso é lindo, gente. E eu não estou falando que eu sou melhor que vocês, não. Vocês fazem isso todos os dias, no seu trabalho, na faculdade, não precisa mudar de estado para isso. O meu propósito do Denis foi esse, o de vocês vai ser uma coisa que Deus vai pedir de outra forma. Porque na verdade tudo é dele, nada é nosso. E a gente precisa entender isso, que o sangue dele nos ligou. Não precisa de você ter intimidade com o outro para você amar o outro. A gente ama. É só abrir o coração e amar. É só isso, porque o amor veio primeiro. O coração veio primeiro. E outra coisa que a gente precisa entender é que nós precisamos fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Eu estou contando testemunhos para vocês aqui, não é para me vangloriar, porque eu não sou nada. Sem Jesus nós somos nada. E do pó a gente veio, do pó a gente vai.
Nós estamos aqui sendo canal. Nós estamos aqui sendo instrumentos. E nós temos que ser muito gratos ao Senhor por Ele nos usar. E por Ele nos amar. Porque nós não somos merecedores. E muitas pessoas hoje querem viver o reino sendo vistos. E na verdade a gente não tem que ser vistos. A gente tem que servir. É diferente de ser vistos. Porque quanto mais a gente quer pra gente, igual a frase lá do início, menos a gente tem do céu. E se a gente está buscando viver o reino, nós precisamos viver, mesmo que seja nos bastidores, fazendo aquilo que Deus quer. Tem gente que não gosta de ser vistos, que está nos bastidores orando, intercessores, fazendo grandes coisas no reino. E tem pessoas que estão aqui em cima, cada um foi chamado para uma coisa. Só que Deus é o mesmo, o amor de Deus é o mesmo, a forma de levar o amor e o evangelho é o mesmo, e você continua sendo ninguém, independente de onde você está. Porque é Ele que te usa, é Ele que te dá as palavras que Ele quer que fale. É Ele que te levanta, é Ele que te honra, é Ele que te coloca em altos lugares. É Ele. Sem Ele a gente não consegue chegar a lugar nenhum. E para finalizar, a gente precisa entender que ministério é diferente de propósito. Muitas pessoas acham que o ministério, diaconato, louvor, é meu propósito de vida, cara, é cantar aqui para sempre. Beleza, vocês já entendem? Vocês sabem que lá no céu tem anjos cantando 24 horas? Porque a gente não canta louvor, a gente não canta para as pessoas, a gente está adorando o Senhor. A gente não vem no culto por causa das pessoas, do pastor. A gente vem no culto para cultuar a Deus. É o único motivo da gente estar aqui. E às vezes a gente acha que, estou servindo no diaconato, eu já descobri meu propósito. Não, você descobriu o seu chamado. É diferente. Chamado é aquilo, né? O ministério é o que você foi agraciado por Deus com um dom para fazer, não só aqui na igreja, como em todos os lugares. Isso é o ministério. É aquilo que você tem um dom, é aquilo que você foi chamado para fazer. Da mesma forma que eles cantam aqui, eles podem cantar em outro lugar. Da mesma forma que a gente limpa o banheiro aqui, a gente pode limpar em outro lugar servindo algum irmão. Isso é um ministério. E o propósito é aquilo que Deus deixou bem claro para a gente na profecia de Isaías, que foi cumprido por Jesus, e Jesus deixou isso para a gente. E nós vamos saber agora o que foi escrito em Isaías. Ele deixou para a gente, Ele cumpriu, e deixou para a gente cumprir também. Porque Ele foi para os céus e disse que nós iríamos fazer coisas maiores que Ele. Maiores. Então, o que está escrito em Isaías 61, do 1 ao 3? Se vocês quiserem abrir, eu vou ler rapidinho. O Senhor Deus me deu o Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que nosso Deus se vingará dos nossos inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é de direito, serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar a todos a sua glória. Esse é o nosso propósito, para todos igual. Ministério, chamado, dom, isso são diferentes. Cada um tem o seu, mas o propósito de vida para quem vive o reino de Deus, ele é o mesmo. Ele é o mesmo, porque Jesus fala, lá em Nazaré, ele na sinagoga sentado, ele pede o livro de Isaías e lê para todos ali naquela sinagoga. Ele lê, isso está em Lucas 4, 17 ao 21. E lhe deram o livro do profeta Isaías. E ele abriu o livro, encontrou um lugar onde estava escrito assim:
O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar a vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo que o Senhor salvará o seu povo. Jesus, fechando o livro entregou ao ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali focadas no olho de Jesus, esperando para ver o que ele ia falar depois que ele leu isso. E ele disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir. Se cumpriu em Jesus e vai se cumprir em você. Sabe por quê? Porque em Mateus 10, do 1 a 8 diz: e chamando seus 12 discípulos e chamando vocês discípulos, Jesus disse: ele deu-lhe o poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem todas as enfermidades, todo o mal, e indo pregar e dizendo: e chegai o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, e de graças recebeste, de graças dai. Ele te chamou para isso. Ele te chamou para levar o reino de Deus. Ele te chamou para viver essa maravilha que Ele viveu e nos ensinou a viver aqui nessa terra. E foi para isso que você nasceu. Foi para isso que você foi chamado por Deus. É para levar esse amor. Não foi só para pegar aqui o carinho dele, para quando você estiver ferido, você derramar os pés dele, para você orar quando precisa, para servir, para mostrar para os outros. Ele te chamou para fazer lá fora, para fazer aqui dentro, para ser muito maior do que ele foi, não de visibilidade, de testemunho de vida com Deus. Isso que ele quer de você. É isso que ele quer de você. Jesus, ele foi um verdadeiro servo. Ele deu a sua vida por nós. Ele amou as pessoas de dentro para fora. Ele glorificava a Deus a todo tempo com as suas atitudes. Ele entendeu que muito maior do que os dons que ele tinha era o propósito que ele tinha que cumprir. E nós também entendemos isso aqui hoje. Nós vamos sair daqui nessa noite, gente, com convicção do nosso propósito de vida e entender todas as pessoas que estão ao nosso redor vale mais do que qualquer coisa que você pode ter nessa terra. Porque tudo que você tiver aqui vai ficar aqui. E essa vida que está do seu lado, ela vale muito mais do que qualquer coisa. E eu finalizo com uma frase do Tiago Brunet, que eu gosto muito, que fala assim: quando você cumpre princípios, Deus cumpre as promessas. Então não questione a Deus porque suas promessas ainda não foram realizadas. Reflita nos seus princípios e valores. A gente precisa entender que o nosso propósito aqui na terra é fazer que as pessoas conheçam o Evangelho. Que nós possamos ser instrumentos de Deus nessa terra. E que corações possam bater através do seu coração.